Então, boa noite, gente. Nós estamos já na última live desse ciclo Direitos Humanos e Fortalecimento do Espaço Democrático. Nós também escolhemos esse tema porque amanhã, para quem não sabe, é o Dia dos Direitos Humanos. Então, encerramos nesse mês para falar sobre direitos humanos. E a gente, aqui do Unipaz em Rede, né, Reflexão em Ação, queria agradecer ao Portal GL10, que é o Instituto da Mulher Negra, né, essa organização política de mulheres negras que tem por missão institucional a luta contra o racismo e o sexismo, a valorização e promoção das mulheres negras em particular e da comunidade negra em geral. E eu sempre falo para entrar lá no portal, que é muito legal, as mulheres lá fazem um trabalho incrível. E agradecer a Maria Silvia, né, que é quem do GL10 que a gente está conversando. Eu não sei se a Sheila teve problema. Opa, voltou. Está oscilando um pouquinho, então às vezes para ouvir melhor. Sem problema. Eu vou te apresentar. Então, a Sheila de Carvalho, ela é advogada internacional de direitos humanos, sócia do Carvalho Siqueira, Advogados e Advogados, integra a UNEAFRO Brasil, Coalizão Negra por Direitos e Grupo Prerrogativas, coordenadora do Núcleo de Violência Institucional da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo, conselheira da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a ABJD, e fellow do Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU e reconhecida como uma das pessoas negras mais influentes do mundo com menos de 40 anos. Bem-vinda, Sheila. Prazer. A gente sempre fala que a gente está muito feliz de estar fazendo essas lives, porque a gente estava já desde 2018 querendo fazer e finalmente conseguimos. E o Roger Carnaval, que é historiador, professor de história e formador de professores na área de educação e direitos humanos. Bem-vindo também, Roger. Obrigado. Então, é isso, né? A gente já falou de direitos humanos em várias áreas, mas acho que tudo isso passa pelo espaço democrático mesmo, né? Por ter esses direitos, de uma certa forma, cumpridos, né? No espaço que a gente vive. E eu não sei, acho que já vamos começar pelas questões, porque se eu começar a falar, pode ser que eu fique um pouco revoltada sobre esse assunto, mas a gente pode perguntar assim, o que poderíamos denominar como espaço democrático? Quem quiser começar, pode começar. Sheila, quer começar? Querer é complicado, né? Que é uma questão assim, porque quando a gente está falando de espaço democrático, a gente também não está falando necessariamente de exercício democrático, a gente está falando de democracia, a gente está falando o âmbito, o espaço, né? Locus onde a democracia deveria se imperar, né? Então, assim, há várias interpretações de como isso poderia ser feito, e eu vou muito dialogando com uma dialética mais próxima dos direitos humanos, né? Porque a gente poderia falar tanto do que é espaço democrático, sociedade civil é espaço democrático, instituições são espaços democráticos, né? Gestões, governos são espaços democráticos. O que a gente quer necessariamente dizer quando a gente está falando disso, né? Acho que o que a gente pode discutir são os locos onde a gente exerce, de fato, o que se estabelece enquanto proposta de democracia, né? Democracia enquanto um valor de existência, né? De pacto social, de construção social, que é ali tem no seu alicerce direitos humanos, mas não só, né? Tem um conjunto de outros valores e outros princípios que ditam ali o que é a democracia e faz com que aquilo seja um recinto, né, uma existência de participação diversa de todas e todos, em que a gente tenha múltiplas vozes, que a gente tenha ações criadas por múltiplos setores, onde a gente tenha, de fato, ali uma amplitude de atores fazendo o exercício democrático dentro desse ambiente, né? O que não é algo que a gente tenha hoje, né? Quando a gente vai dentro de uma perspectiva racial, o
que a gente traz? Mesmo numa sociedade, enquanto a sociedade brasileira que tem a maioria negras, né? A maior parte da população negra. A população negra sempre foi apartada dos espaços democráticos, né? Então, a democracia no Brasil sempre foi exercida por apenas uns poucos, né? Então, de fato, ela não é uma democracia. Então, quando a coalizão lança aquele norte, né, no 2019, não, 2020 já. Enquanto houver racismo, não haverá democracia. Ela quer chamar a atenção para isso, né? Então, quem ocupa os espaços democráticos? Eles são democráticos de todo, partindo do princípio da valia de que a gente acredita que democracia seja algo exercido por muitos, né? Em uma plena diversidade. Não é o que a gente vê hoje se operando dentro da sociedade brasileira ou que tenha sido concretizado em toda a nossa história, né? O que a gente vê é que espaços democráticos, né? O que a gente entende como locus de exercício da democracia, ele sempre foi prestigiado, sempre foi ocupado por apenas algumas parcelas da população, enquanto a gente deixa a maior parte da população de fora desses espaços. Então, mesmo os espaços que se denominam democráticos, numa sociedade desigual como a brasileira, no qual o racismo estrutura, inclusive, organiza essa desigualdade, dificilmente a gente vai conseguir definir, num conceito amplo de democracia, que esses espaços são, de fato, democráticos. Perfeito, Sheila. Eu acho que a minha fala dialoga bastante com o que você está trazendo, né? Então, eu penso que essa questão, né, como poderíamos denominar, o que poderíamos denominar como espaço democrático. Eu acho que vale a gente lembrar sempre que a democracia é sempre um processo em construção. Não existe assim uma caixinha democrática que um dia a gente vai receber e desembrulhar e pronto, temos democracia. Democracia é um norte, é um anseio, portanto, é algo em permanente construção, edificação. Os espaços democráticos, sejam eles quais forem, eles não chegam prontos para a gente. É necessário que a gente reflita, que a gente pense, que a gente exercite, que a gente construa permanentemente esses espaços democráticos. Exatamente para, né, dialogando aqui contigo, Sheila, para que seja possível superar essa perspectiva de uma democracia em que a gente se contenta com, sei lá, com o direito ao voto, que de fato foi uma grande conquista da nossa história. Na nossa história republicana, a gente sequer teve períodos oficialmente democráticos durante todo o tempo, rupturas. O que não falta na nossa história republicana são rupturas, né? Rupturas institucionais das mais variadas, golpes de Estado dos mais variados, desde aqueles autogolpes, como a gente teve na década de 30, golpe militar mais tradicional, né? Aquele que o tanque vai para a rua, ou golpe jurídico, golpe parlamentar, como a gente teve em 2016, né? Então, talvez seja melhor, né, pensando que talvez o melhor seja a gente falar em práticas democráticas, né? E aí, essas práticas democráticas, né, e essa reflexão permanente, ela vai se dar, ela pode se dar, né, não é que ela vai se dar, ela pode se dar nos mais diferentes, os mais distintos espaços. A escola é um espaço privilegiado para as práticas democráticas, mas nem todas as escolas conseguem exercer isso de verdade, né? Uma escola que cobra, sei lá, R$5.000 de mensalidade é uma escola efetivamente democrática? Uma escola que propõe, sei lá, ou que não leva em consideração efetivamente as questões da inclusão, que não trata todas as crianças como sujeitos de direito, ela é de fato uma escola democrática? Ah, mas pô, na escola em que eu atuo, a gente tem lá assembleias e as crianças tomam decisões. O fato de ter a assembleia é por si só uma garantia, né, de que as práticas democráticas estão de fato se consolidando.
Mas não só na escola, né? No condomínio, no bairro, na associação de classe, na associação de moradores, nos conselhos gestores dos parques públicos municipais, que, né, assim, a gente tem essas iniciativas, mas quem é que de fato se propõe a participar e a ocupar esses espaços e a reivindicar esses espaços, né? Tem alguns preceitos que eu considero fundamentais, assim, quando a gente pensa em construção democrática. Eu estava falando do voto, né? O voto é um instrumento poderoso. Não estou aqui de nenhuma maneira, pelo amor de Deus, desconsiderando a importância do voto, até porque no nosso caso específico, como eu estava dizendo, foi uma grande conquista. Talvez o maior movimento popular da nossa história da nossa história recente, foi o movimento das diretas já. Milhões de pessoas se organizando, indo para a rua exigir lá que a PEC do então deputado Dante de Oliveira fosse aprovada. Então a gente tinha ali um anseio genuinamente instaurado em parcelas da população, né, para dar conta de que o voto pudesse ser assegurado legalmente no Brasil. Mas é que eu estava dizendo, isso não se encerra, né? A democracia não se encerra no voto, né? A gente não pode acreditar que a escolha de representantes a cada 2 anos vai dar conta de enfrentar algo em permanente construção, que é o que eu estava tentando definir agora há pouco ali, né? Então, que é a democracia. E lembrar que, né, é preciso estar atento e considerar o fato de que as práticas democráticas, elas fazem emergir de tudo, inclusive conflitos. Mas os conflitos, eles também ajudam nessa edificação da democracia. Os conflitos são importantes, são partes constitutivas da construção dos processos democráticos. E aí, o que a gente precisa garantir minimamente, né? Saber dar voz, garantir uma escuta qualificada, né? Efetivamente qualificar essa escuta, pensar em maneiras efetivas de garantir que esses processos sejam efetivamente conquistados, assegurados, construídos, né? Acho que democracia é uma eterna construção. Eu fiquei pensando no que a Sheila falou, nem sei se ela está online, mas e o Roger, se essa... Não, fica tranquila, Sheila, mas se esse espaço, na verdade, então, seria uma construção, uma conquista, ou os dois ao mesmo tempo, assim? Seria isso, talvez, o caminho? Ou não, ou é outra coisa? Ou se a gente consegue ter os direitos humanos a partir de outro movimento que não... Não sei, estou viajando aqui, fiquei viajando vocês falando, mas eu fiquei pensando nisso, se de fato seria uma construção ou uma conquista mesmo, assim, no sentido de lutar por isso, sabe? De ir mesmo atrás, assim, não sei se deu para entender, se seria uma construção, porque eu penso mais essa construção, uma questão mais de ser indo pouco a pouco, conquistando construindo os direitos, esse espaço, ou você teria que mesmo que se impor para ter o espaço? Eu acho que o fato de ser uma construção não elimina o fato de ser uma conquista. Tá. Uhum. E aí eu explico um pouquinho. Primeiro, gente, peço desculpa, porque às vezes eu sumo na tela, porque eu estou com dados do celular, pedindo desculpa para quem está nos assistindo, né? Que eu estou sem internet fixa. Então aí eu desligo um pouco para conseguir ouvir vocês melhor. Então, o fato deles serem uma construção, eles não tiram o fato de ser uma conquista também. Aí eu explico, né? Dentro do campo de direito, a gente usa muito a nomenclatura para definir direitos humanos num contexto de gerações, né? Os direitos de primeira geração, de segunda geração, de terceira geração, porque a garantia, o estabelecimento de direitos humanos, ele vai respondendo a um curso de demandas históricas e novos pactos civilizatórios que vão sendo formulados enquanto sociedade. Então, hoje a gente tem um rol de direitos humanos que a gente considera enquanto uma agenda de direitos humanos que nem seria concebível ter há 3 séculos atrás, quando a agenda principal era tráfico de pessoas, escravidão, né, gente
morrendo em guilhotinas. Então, assim, para mim, os direitos humanos, ele é um mecanismo de contenção das barbáries, né? Ele é formulado para tentar conter a barbárie, tentar conter a barbárie humana, né, praticada pela própria humanidade. Nem sempre ele vai conseguir fazê-lo, mas conforme a gente vai evoluindo enquanto sociedade, a gente vai conseguindo ter maior compreensão do que necessita estar sob uma tutela do que a gente chama de direitos humanos. E isso pode realmente mudar. A sociedade que a gente tinha há décadas atrás não é a sociedade que a gente vai ter daqui a algumas décadas, né? O que a gente entende como direitos humanos hoje talvez seja bem diferente do que os meus netos, os meus filhos vão entender enquanto direitos humanos, porque eu acredito que seja esse conceito não um conceito necessariamente, mas que seja uma agenda em constante construção, né? O rol, o que a gente entende por direitos humanos, seja algo em constante construção. Mas ele é conquista, não tem como negar que a gente garantir o direito à vida é conquista, garantir o direito à alimentação básica é conquista, até a garantia hoje da preservação de um meio ambiente, né? Enquanto uma agenda de necessidade de proteção sob uma ótica de ser um direito humano, o direito humano ao meio ambiente, assim, são todas conquistas, são todos marcos que a gente necessita celebrar, mas que não exime de a gente aprimorar, né, e adaptar e adequar as necessidades da sociedade à agenda de direitos humanos conforme essa sociedade vai evoluindo também. Sim, eu fiquei pensando nisso. E aí eu queria ir para... Eu já vou meio que juntar as duas perguntas, que eu estou preocupada com o horário, porque a Sheila tem um compromisso, gente. Qual seria a importância desse espaço para ter os direitos humanos aplicados? E aí talvez já meio que adiantar, e assim, o quanto a gente perde quando esse espaço é ameaçado? Quer começar, Sheila? Eu vou. A gente pode revezar. Se você quiser começar agora, eu vou na sequência. Eu concordo muito com a Sheila, né? Então, essa ideia de que a construção é também uma conquista e as conquistas são resultado de uma permanente construção. O que eu acho que é importante a gente lembrar sempre é que não é porque é uma conquista que às vezes a gente pensa, o que a gente às vezes entende de maneira mais comezinha, assim, por conquista, né? Chegamos no final, conquistei, venci. Só que no caso da democracia, nunca está pronto. A conquista, ela não é perene, ela não é permanente, né? Ela é muito fácil de ser perdida. E aí que eu acho que, então, interessante essa questão, né, da importância do espaço democrático para a gente ter, de fato, os direitos humanos aplicados. O que a gente convenciona chamar de direitos humanos é um conjunto de princípios, né? Um conjunto de princípios que parte de uma premissa central, assim, de que todos somos, né? O simples fato de sermos seres humanos já nos torna sujeitos de direito. Então, para além da ideia de que os direitos humanos surgem como uma resposta do mundo capitalista aos avanços, né, aos desafios impostos pelo socialismo real num contexto de Guerra Fria, né, no contexto do pós-guerra, tem que contextualizar, tem que historicizar. Né, os direitos humanos, eles surgem nesse contexto específico. Hoje tem essa gente baba-sangue de direita que associa os direitos humanos a uma pauta de esquerda, mas eu lembro de uma palestra do professor Boaventura de Souza Santos, né, lá no Sesc do Bom Retiro, acho que em 2019, em que ele dizia isso. Você tem que lembrar que os direitos humanos não se originam como uma pauta de esquerda. Pelo contrário, é uma resposta do mundo capitalista àquilo que o socialismo apregoava num contexto de guerra ideológica, de Guerra Fria, né? Então, mas para além dessa questão, eu acho interessante que a gente lembre o tempo inteiro, e aí eu vou corroborar fortemente a fala da Sheila, que é o seguinte: trata-se de uma conquista civilizatória. Esses princípios são a representação máxima, né, de uma conquista civilizatória. A gente estava saindo de um momento histórico gravíssimo. A gente tinha acabado de viver a experiência do Holocausto, do nazismo,
da violência totalitária. Esse é o pano de fundo para essa conquista civilizatória a que convencionamos chamar de direitos humanos. Então a gente precisa, de fato, reivindicar essas conquistas civilizatórias, né? Por mais que elas estejam aí nesse campo, mesmo que a gente historicize e pense nessa perspectiva, né? Se trata, sobretudo, talvez, de uma disputa. Os direitos humanos estão em disputa, né? E aí é que eu acho que é nesse sentido que é importante a gente lembrar como os direitos humanos servem para a inclusão de todos e todas nas instâncias de participação, nas instâncias da vida coletiva. Quando a gente pensa em práticas democráticas e em direitos humanos, a gente está pensando nos direitos das minorias, dos grupos mais vulneráveis, daqueles grupos que historicamente não têm voz. É por isso que a gente não pode prescindir deles, né? É por isso que as coisas estão absolutamente imbricadas. E se a gente está falando de uma construção, como eu estava definindo, né? Valorizar os direitos das minorias, desses grupos vulneráveis, historicamente silenciados, é algo que a gente tem que ter como muito claro para a gente, muito forte, né, muito bem enraizado, de que se trata de algo fundamental para que os espaços democráticos como um todo não se vejam ameaçados. Porque se a gente não consegue garantir, né, se a gente não consegue minimamente reivindicar, disputar que esses grupos marginalizados, né, cujas vozes são silenciadas historicamente, não possam se colocar, e por meio, né, de instâncias de participação, por meio das ferramentas, ainda que mínimas, que a democracia permite, então a gente está correndo um sério risco de retorno a um totalitarismo, a uma mentalidade exclusora, né? Então eu iria um pouco nessa linha. O César... Pode falar, Sheila, desculpa. Não, pode colocar, depois eu considero. O César fez uma pergunta que eu não sei, um pouco antes. Ele falou assim: podemos pensar, na linha do que o Roger comenta, termos níveis de democracia, apesar de compreender a importância de termos acesso a todos e que não somos plenos de democracia, acho que ela quer dizer no Brasil, né? Penso que somos que como país somos mais democráticos que a Venezuela, Cuba, Irã, China, e aí temos agora o Afeganistão, Nicarágua e Rússia, talvez, são os países mais complicados. Hungria. Obrigado pela pergunta, César. Eu penso que... E ele pergunta se faz sentido. Então, eu devolveria a pergunta com uma reflexão, assim, né? O que a gente chama de democracia? O que é, de fato, né, que valores a gente poderia entender que caracteriza uma democracia? É o direito ao voto? Então, provavelmente, a China não é um bom exemplo. Ok. É o direito à vida? Bom, então talvez Cuba seja um bom exemplo de democracia, porque ali a gente tem uma saúde pública que é uma verdadeira conquista da humanidade, os caras exportam médicos para o mundo inteiro, aqui mesmo para o Brasil, a gente teve o programa Mais Médicos, em várias situações de calamidade humanitária, estavam lá os médicos cubanos. Então, o que é que a gente chama de democracia, né? Estados Unidos, né, aquela que é vendida como o mais bem acabado exemplo de democracia do mundo ocidental. Será mesmo? A gente viu, inclusive, que nem sequer a questão do voto, os caras se orgulhavam tanto, nunca teve ruptura. Em janeiro, a gente teve a invasão do Capitólio, aquela situação toda ali, o Trump, né, manipulando para que todo o processo democrático fosse melado. Então, quer dizer, é isso que eu digo. Mesmo Estados Unidos, que é o pai da democracia ocidental moderna, está garantido? Não está, porque você tem ali um sujeito que flerta com uma extrema-direita maluca, essa gente da terra plana, sei lá, não sei nem o nome daquele grupo lá esqueci mesmo. Chama QAnon. O QAnon, obrigado, Lídia. Então, entende? Aí, por uma situação como essa, a gente vê supostamente a mais bem consolidada democracia do mundo em total risco de ruir,
né? Então, eu provocaria dessa maneira, assim, o que a gente vai entender como democracia? Cuba tem um sistema educacional incrível, né? Assim, zero analfabetismo. Mas também não tem liberdade. Tá, mas e o Brasil? Qual a liberdade que tem no Brasil, efetivamente? Assim, é isso que eu acho que a gente tem que pensar. Democracia não é um conceito único, não é um conceito, uma coisa coesa, enfim, acho que são muitos níveis. Eu acho que essa expressão que ele usa é muito feliz, né? São muitos níveis, e aí daria para a gente pensar em várias perspectivas. Mas, enfim, passar a palavra para a Sheila também. Eu vou tentar voltar na pergunta anterior, que eu acho que também vai muito no diálogo que você estava falando agora, no final, Roger, né? Quem define o que é democracia e quem define o que são direitos humanos, que é uma reflexão sempre que eu faço dentro do campo de direitos humanos, que aí é mais meu campo de estudo, né? Se a gente for pensar o que a gente entende como direitos humanos hoje, ele foi formulado ali no âmbito do Pacto das Nações Unidas, sim, foi elaborado num momento de grande efervescência de resposta a uma barbárie, uma atrocidade que foi praticada enquanto humanidade, sim, também, e foi formulado há mais ou menos 70 e poucos anos atrás. Mas quem formulou isso, né? Para quem? Então, né, a gênese dos direitos humanos, do que a gente entende dos direitos humanos, da Declaração Universal de Direitos Humanos, foi feita por países nórdicos, e mais do que isso, países nórdicos representados por uma parcela da elite desses países, né? Não dá para dizer que a gênese dos direitos humanos tenha se dado dentro de um espaço democrático, pelo menos dentro da minha concepção. Não foram colocados ali múltiplas vozes, né? E ainda foi numa perspectiva de imposição de uma agenda em outros países, em outras realidades. A gente tem muito isso também com o conceito do que é democracia. Aquilo que você falou, então se não é a democracia dos Estados Unidos, não é a democracia, os países não são democráticos, não podem ser considerados democráticos. O que determina se um país é democrático ou não? O que determina se a gente está dentro de um exercício da democracia? A gente, enquanto movimento negro, denuncia que no Brasil a gente não tem uma democracia, porque a gente é a parte relevante da população, dos espaços de tomada de decisão, dos espaço de formulação de políticas públicas, do acesso a direitos, do direito à vida, né? Dentre outros. Então, acho que vale essa reflexão, quem dita quem são esses conceitos, né? E como a gente também reformula a percepção acerca dentro desses conceitos, dentro do nosso locus, dentro da nossa narrativa, dentro da nossa existência, dentro de uma pluriexistência, né? Se a gente traz, por exemplo, o que é a Convenção de Eliminação de Discriminação da ONU e a Convenção contra Racismo e Discriminação e Xenofobia do Interamericana, a gente já vê aí uma diferença de percepção. Claro que a Declaração Universal dos Direitos Humanos não traz o termo racismo. As pessoas que estavam ali formulando aquele documento jamais passaram pela experiência de racismo, jamais entenderam o que isso significa enquanto sociedade, enquanto significa isso enquanto direito humano a ser resguardado, né? Agora aqui no caminho interamericano a gente já vê outras formulações acontecendo, né? Então por isso que eu falo, a gente talvez precise de outras dicotomias para ocupar esses espaços. E aí, dentro do que você tinha perguntado antes também, né, Olivia, de como é complicado o exercício de direitos humanos quando esses espaços democráticos estão cerceados, é o que a gente vê hoje, né? Então, a gente teve um ápice ali, pós-Constituição de 88, de formulação de conselhos de participação, mecanismos de participação social, para que a sociedade se engajasse a nível de formulação de políticas públicas. Até hoje a gente, inclusive, tem cases de referência, por exemplo, que o professor Boaventura muito bem traz, do orçamento participativo em Porto Alegre, por exemplo, né? Situações de plena participação cidadã dentro das estruturas do Estado, dentro das instituições democráticas, para que a gente pudesse ter uma decisão que contemplasse a todos. O primeiro ato dessa gestão foi fechar esses espaços, né? Então a gente teve uma portaria que, de repente, fechou todos os conselhos de participação, que fechou todos os comitês de participação no âmbito do governo federal. E isso se refletiu dentro da dinâmica dos estados. E, assim, mecanismos que a gente sabe que era difícil de existir, de executar, apesar
de serem importantes e serem relevantes para o processo de formulação de políticas, hoje a gente vê que eles foram, se não desconstituídos, né, sucateados, enfim, né, deixados de escanteio e com o poder decisório, deliberatório ou consultivo que tinham cerceados, né? Então, você limita a participação da sociedade, e aí quem é que participa de fato do processo de tomada de decisão hoje dentro dos espaços que supostamente deveriam ser democráticos, né? Quem é que está tomando a decisão? Quem é que está sendo escutado dentro desse processo de tomada de decisão, né? Para quem essas pessoas estão construindo um país, né? Então fica também essa reflexão, porque eu acho que a pergunta do quem, ela é muito central dentro do que a gente discute quando a gente está falando de democracia, é o espaço democrático. Perfeito. Acho que é isso, né? Aí o César respondeu assim, sim, precisamos definir democracia, porque eu acho que é isso, né? E o que é direitos. Eu fico muito pensando, você estava falando, tinha um professor de cultura que falava isso, né? Quem é o... Era um tema específico que tinha a ver com direitos humanos, mas ele fala assim, quem é o outro para dizer que está errado em tal sociedade, né? Então, acho que é muito... Isso tem a ver também com isso, né? Quem foram as pessoas para dizer que aquilo estava errado, o que é direito humano, e a partir disso a gente talvez pensar... Então, sempre fico pensando muito nisso, no que ele falou, porque realmente até então eu não pensava tanto nessa questão, né, de a visão do outro que falar que está errado, né, mas de repente não é por aí, é ver mesmo o que a sociedade pede, né, como direito, né, e quem é essa sociedade também. Eu acho que a gente talvez então já possa ir para as ações, porque hoje talvez seja rapidinho, gente, porque a Sheila realmente tem um compromisso e eu estou preocupada com esse horário. Mas se alguém quiser falar, pode me cortar nesse meio tempo, que a gente tem tempo aí. Como fazer para que as pessoas se apoderem desse espaço democrático e para que ele se fortaleça cada vez mais? Já que a gente tem esse problema hoje de cerceamento, né? Quer começar, Sheila ou Roger? Pode começar, Sheila, que a outra vez eu comecei. Beleza. Acho que a gente ainda precisa muito avançar, né, em vários aspectos, né? É muito fácil, às vezes, trazer para essa perspectiva educacional, de fomentar a existência disso, né, de participação, mas não tem um outro caminho, né? As pessoas precisam que seja ali, muitas vezes, apresentado um caminho da possibilidade, de que é possível essa incidência, que existem esses espaços que a gente precisa pleitear. Para muita gente é um exercício de representatividade, sim, né? Porque o que a gente entende enquanto espaços democráticos hoje, quem acessa esses espaços não representam parte da população. Então, dentro de uma disputa de imaginário, né, sempre fica... talvez aquele não seja o meu caminho, talvez aquele não seja o meu lugar, né? E aí, quando a gente vê alguém dos nossos acessando aqueles espaços, acontece algo como aconteceu com a Marielle Franco, que tenta passar um recado para uma parte da população que realmente, aqui não é o seu lugar, esse lugar é perigoso para você, é perigoso você existir dentro de um espaço democrático, é perigoso você exercer a democracia, né? Essa ideia de democracia. Então, olha que absurdo a gente passa de recados e mensagens enquanto sociedade, né? A gente não só cerceia a participação, mas quando tem uma pessoa ali que nos representa, essa pessoa é boicotada, violentada, né, perseguida, que é uma situação que a gente vê também em muitos parlamentares, né? Isso trazendo para uma ideia de espaço democrático mais institucional mesmo, né? Aquele locus, o Congresso, o Parlamento, o Executivo, aqueles lugares que a gente ocupa através do exercício participativo do voto, mas a gente também sabe que a participação democrática ela vai muito além da disputa eleitoral, né? Ela vai nesse cotidiano, ela vai no enfrentamento mais diário a nível de políticas, de construção inclusive de uma agenda de direitos humanos, né? O quão ruim é hoje a gente ter
desmonte aí de conselhos, sistemáticas de participação em uma situação tão calamitosa, quando a gente vê o avanço da fome, por exemplo, né? Quais são os espaços para reivindicar a agenda de segurança alimentar, insegurança alimentar, ou fome mesmo, né? Como dando o nome próprio às coisas, né? Como eu gosto de fazer. Onde a gente pode reivindicar isso, né? Como a gente instrui as pessoas a também fazer esse tipo de reivindicação, como a gente consegue colaborar aí para criar esses caminhos para que essas agendas possam ser, né, pleiteadas, disputadas, debatidas enquanto sociedade. Eu acho que eu traria essa discussão para um campo que eu considero ainda muito importante de ser debatido, né? Apesar da gente ter tido avanços, eu acho que esses avanços nesse campo que eu vou definir agora ainda são tímidos e ainda acabam esbarrando em algumas questões que eu vou tentar explicitar melhor com a minha fala. Eu estou falando da democratização do acesso aos meios de comunicação. Acho que essa é uma questão que a gente enfrenta muito, muito mal no Brasil. E com a falsa sensação que as redes sociais criaram de que a gente hoje tem mais possibilidade de dar voz àqueles que antes não tinham voz, a gente tem a impressão de que tudo bem continuar existindo os grandes conglomerados midiáticos, as 10 famílias que controlam os principais meios de comunicação do Brasil. Então, quando se fala em regulação, por exemplo, dos meios de comunicação, nossa senhora, é um caos, as pessoas ficam apavoradas, censura, censura, o PT quer fazer censura, a esquerda quer censurar. Quando qualquer país onde o capitalismo está mais enraizado e desenvolvido tem algum tipo de regulação dos meios de comunicação. Nos Estados Unidos não é permitido que um conglomerado de mídia seja dono de TV, internet, rádio, mídia impressa e tudo, como acontece no Brasil com o Grupo Globo, ou com a Bandeirantes, ou com a Folha de São Paulo. Quer dizer, a gente tem aí conglomerados midiáticos, né, 10 famílias que controlam todos os meios de comunicação praticamente. E mesmo com o advento das redes sociais, das mídias sociais, a gente acaba esbarrando na questão dos algoritmos e de como os algoritmos trabalham em favor de certas pautas e outras não. O que dá like, o que dá clique, né? Então, a gente vê, sei lá, a Jovem Pan, que hoje é talvez o maior porta-voz do bolsonarismo no Brasil, né, falando as maiores atrocidades, cotidianamente criticando a vacinação, dando voz para o negacionismo, para as coisas mais absurdas que a gente jamais sonhou em ver ganhar tanto destaque, e como aquilo reverbera e é muito compartilhado, aquilo ganha um destaque gigantesco, é compartilhado por diversas plataformas e ferramentas, desde o WhatsApp, Telegram, mas também Facebook, Instagram e tudo mais. Então, apesar da gente achar que hoje a gente tem mais mecanismos que dariam mais chances, e de fato a gente tem gente que consegue algum destaque com o seu canal no YouTube, mas isso ainda não chega nem perto do poder de alcance dos grandes grupos de comunicação, do poder de fogo que tem essa gente, né, de como a grana se concentra, né, a grana da publicidade se concentra nesses grandes meios. Enquanto a gente não enfrentar essa questão efetivamente, não dá para a gente falar em um país efetivamente democrático. A Sheila falou lá no começo como onde há racismo não há democracia. Eu parafrasearia ela lembrando que onde não há uma democratização da voz, né, dos meios de comunicação, da forma de construir essa comunicação, também a gente não vai poder falar em democracia plena. Então, é uma questão que a gente tem, que as esquerdas tiveram muito em pauta, sei lá, 10, 20 anos. Há 10, 20 anos isso estava bastante colocado. Eu lembro de ter feito parte de coletivos na época que eu estava na faculdade. A gente fundou uma rádio comunitária dentro do espaço do campus da USP. Uma experiência fantástica também aconteceu na Unicamp, a famosa Rádio Muda,
Eu fundei a Rádio Várzea, né? Na minha época a gente chamava de Rádio Várzea, em referência à Várzea do Rio Pinheiros. Tudo como forma, né? E eu lembro como naquela época as grandes rádios da cidade faziam propaganda intensa contra o que eles chamavam de rádio pirata e que vai derrubar os aviões, e era uma discussão que estava posta, a gente ia para o enfrentamento. A Polícia Federal chegou aí lá no campus, fechou a rádio, apreendeu os equipamentos, a gente foi lá, fez cervejada, comprou tudo de novo, reergueu a torre, colocou a rádio no ar novamente, e, enfim. Só que com o surgimento, né, com a popularização da internet banda larga, com o surgimento das plataformas e das mídias sociais, essa discussão perdeu fôlego. Mas eu tenho a impressão de que é algo fundamental, que a gente ainda precisa tratar com muita seriedade. Não se constrói democracia sem pluralidade de vozes. E eu acho que, nesse sentido, a gente precisa discutir isso. Não dá para surgir um candidato de terceira via que agora vai ser blindado por todo mundo e alçado, incensado como a grande novidade, quando, né, o sujeito tem todo esse histórico que tem aí, que a gente está vendo. Estou falando do Sérgio Moro, né? Vamos dar nome aos bois. Acho importante que a gente lembre por que diabos ele está sendo tão blindado, né? Porque ele representa um interesse. Então, acho que isso é uma pauta fundamental que a gente deveria resgatar enquanto militantes dos direitos humanos, enquanto gente progressista que está interessado em toda essa pluralidade. Não vai ter pluralidade enquanto a gente não enfrentar essa questão seriamente no Brasil. E eu fico pensando que também, eu não vou nem falar, não sei se daí de repente não derruba a gente, mas até as próprias redes sociais são grandes conglomerados atualmente, né? Então, para se pensar também, que acaba sendo tudo meio um conglomerado internacional, mas ainda assim um conglomerado. Gente, sim, eu tô... E essa abertura que a gente fez para elas, essa possibilidade da gente, que foi aberta agora na pandemia, das mídias sociais identificarem o que era verdade, o que era mentira, e banirem o conteúdo, né? Por mais que sim, ali tinha uma questão de saúde pública envolvida e muitos fatores, né? Só que abria um precedente extremamente perigoso para os próximos ciclos eleitorais, né? Então, o Twitter decide que é falso, derruba. O Facebook decide que é falso, derruba, né? E é isso, é um aglomerado do mercado, não deixa de ser. Também é uma empresa, a gente tem que pensar que é isso. E ela vai seguindo o interesse dela também. Gente, vamos deixar talvez no ar, mas para a gente deixar indicações para quem quiser saber mais e mais, tentar agir mais, que a gente ficou mais na reflexão, não tanto na ação. Organizações para que a gente possa agir mais a favor do espaço democrático. Não sei se vocês têm alguma indicação. A gente também deixou algumas indicações, tá? Para quem quiser agir mais mesmo, até, porque a gente sempre tem essa questão de refletir e agir, né? Não só ficar só no cabeção. Eu vou deixar como um livro que chama O Vazio no Poder, que para mim fala bastante nisso, né? Sobre como para a gente pensar mais esses vazios que existem e tentar... que, na verdade, ele parte do princípio que não existe vazio, né? Então, a gente tentar entrar nesses vazios que são deixados. E aí vai estar tudo colocado, tá, gente? E o César deixou, só antes de vocês falarem, o César deixou uma observação, ele colocou assim, bem observado, né? Porque concordamos que a censura é adequada, exatamente. Foi o que a Sheila falou. É isso mesmo. De dica, Lívia, eu deixo... Bem, Coalizão Negra por Direitos, né? Siga a gente, acompanhe quem puder. Hoje, uma articulação nacional do movimento negro que reúne mais de 250 organizações para incidência política nacional e internacional. Guiledes faz parte, Uniafro, que eu faço parte, também faz parte. Enfim, são muitas organizações que fazem um trabalho histórico de resistência e luta ao racismo que se somam nesse momento para o enfrentamento do bolsonarismo e defesa da democracia. Que eu também.
Para além disso, também recomendo aí o livro de Durban, 20 anos de Durban, que conta aí também a luta do movimento negro na discussão da Conferência da ONU de Racismo. Está disponível aí para quem quiser acessar. E, por fim, o livro do Bruno Paes Manso, A República das Milícias, que eu acho que é uma leitura muito importante para nós, porque se tem uma ameaça para qualquer proposta de Estado democrático de direito que a gente tem hoje, as milícias com certeza é uma delas. Então, acho que vale muito a pena a gente pegar esse trabalho reflexivo do Bruno Paes Manso, que virou podcast também. Então, para quem não tem paciência com o livro, tem um podcast. Apesar que o livro é ótimo, super fácil de ler, super gostoso e muito informativo. Sim, o livro é muito bom. Acho boas dicas. Eu acho que eu recomendaria um que está muito falado, enfim, virou best-seller, acho que é meio chovendo molhado, mas talvez seja interessante, não por nenhuma grande sacada, mas por trazer, né, por de alguma forma sistematizar aquilo que a gente está colocando aqui de tantas maneiras, o livro Como as Democracias Morrem. Acho que ainda faz sentido recomendar. Acho que tem uma série de blogs que eu acho que também é chovendo molhado, a maior parte das pessoas progressistas conhecem, né? Mas eu acho que tanto blogs quanto canais do YouTube, né? O Jones Manuel, Opera Mundi, Outras Palavras, e o site da Fundação Perseu Abramo, que também tem uns artigos muito bons, assim, recomendo fortemente, especialmente o da Fundação Perseu Abramo, que talvez seja o menos conhecido desses que eu mencionei. Em relação a filmes, eu queria recomendar um curta-metragem, 17 minutos, está no YouTube na íntegra, chama Levante Sua Voz, é do coletivo Intervozes, do Pedro Ekman, e trata exatamente dessa questão que eu estava aqui colocando a respeito da democratização dos meios de comunicação. Esse documentário deve ter uns 12, 13 anos, talvez, mas é muito bem feito, ele se inspira naquele documentário clássico que provavelmente todo mundo aqui assistiu na escola em algum momento da vida, que é o Ilha das Flores, do Jorge Furtado. Então tem toda uma intertextualidade ali com Ilha das Flores, só que ele está contando a história desses conglomerados de mídia no Brasil e como eles atuam, né? Então, recomendaria fortemente esse documentário para levar essa discussão à frente. E, já que a gente falou em Jorge Furtado, em Ilha das Flores, tem um curta-metragem que eu gosto demais também, do Jorge Furtado, que se chama O Dia em que Dorival Encarou a Guarda, que tem uma discussão fantástica a respeito de autoridade e autoritarismo, de onde vêm as ordens, né? Que eu acho que ajuda a gente a pensar no próprio conceito de democracia, enfim, com o João Acaiabe, que faleceu recentemente, é um ator sensacional. Eu recomendo muito esse curta-metragem, ele é de 86, se não me engano, tem na íntegra no YouTube também, O Dia em que Dorival Encarou a Guarda. Então, acho que eu recomendaria esse. Muito bem. Gente, é isso. Já passamos do horário da Sheila, então estou preocupada. Sheila, muito obrigada. Mas a gente já falou das ações, não falou? A Paula está falando, se o Rogério puder ficar mais uns minutos, seria muito bom ouvir das ações, mas a gente vai agradecer a Sheila, que eu acho que ela precisa ir. E se o Rogério quiser alguma ação a mais para poder adicionar... Podemos conversar sim, claro. Podemos ficar mais um pouquinho. Sheila, como é que você está de horário? Que eu estou preocupada com o seu horário. Acho que ela travou. Acho que ela travou até. Então, se puder falar das ações que você acha que é importante. Então, para além, né, dessas recomendações que eu acho que de alguma maneira ajudam a gente a se municiar de informação, eu acho que a ação, ela pressupõe informação, né? Ela pressupõe que a gente esteja antenado e conectado nas informações contra-hegemônicas, daquelas informações que fogem um pouco
daquilo que a gente consome como informação de massa pelo Jornal Nacional, pela Folha de São Paulo. Então, acho que uma coisa leva a outra. Agora, como o nosso papo aqui hoje tinha a ver mesmo com democracia, com espaço democrático, né? Eu gosto dessa expressão. Então, eu acho que eu recomendaria, assim, de verdade, que as pessoas que, porventura, estiverem nos assistindo, que elas procurassem conhecer um pouco melhor e se informar a respeito das coisas que às vezes acontecem muito pertinho da gente e que tem tudo a ver com participação, para além das questões institucionais, de filiação a partido político, ou o voto, ou a escolha do seu candidato a vereador, ou a prefeito, ou a presidente da República. Então, sei lá, como exemplo, assim, eu morei a vida inteira no Butantã. Agora, por uma contingência da vida, eu não estou morando no bairro do Butantã, mas assim que eu puder, eu volto para lá, que é o bairro da minha vida, assim, eu gosto demais de lá. E ali houve uma luta que durou anos, assim, 20 anos. Havia um espaço muito grande chamado Chácara do Jockey, que pertenceu originalmente ao Jockey Clube da cidade. O Jockey Clube deixou de pagar imposto, IPTU, estava devendo uma fortuna. E aí que as grandes construtoras da cidade estavam de olho naquele terrenão para construir lá as suas torres e fazer prédio, fazer shopping center e o diabo a quatro. Só que havia ali uma luta muito orgânica por parte da comunidade, né, do entorno daquela área, que desejava ver aquilo transformado em parque. Aquilo se desdobrou de formas muito interessantes, até que, de fato, durante a gestão do Fernando Haddad, o parque foi oficializado, ele se tornou o Parque Chácara do Jockey, tem uma das pistas de skate mais legais da cidade, quer dizer, foi fruto de uma mobilização genuína das pessoas. E hoje, né, quem se interessa por essas questões, da dinâmica, do funcionamento da cidade, pode participar dos conselhos gestores do Parque Chácara do Jockey, de vários outros parques da cidade. Então tem, sei lá, Conselho da Criança e do Adolescente, tem várias pequenas instâncias de participação com as quais a gente não está muito habituado, porque às vezes está no nosso bairro, está na nossa rua e a gente não sabe que existe. Então ficar atento para essas coisas, né? Tentar entender que a democracia se constrói assim, no diálogo, no cotidiano, na participação, para além do voto. De novo, o voto é muito importante, é importante votar bem. Olha aí o que a gente está passando, né, graças a uma escolha absolutamente bizarra que a gente fez por meio do voto em 2018, mas é isso, assim. Então, já que a gente está falando em espaços de construção democrática, ficar atento enquanto a gente pode fazer diferença em pequenos espaços, né, de participação, como essas instâncias que eu mencionei. Sheila voltou, tudo bem? Você tem alguma coisa a acrescentar, voltei, Sheila? gente, Que a gente pode finalizar. Não, voltei. Eu tô aqui, é que eu desliguei mesmo porque eu não estava escutando direito. Sim, sim, sim. Mas acho que ele dá um bom exemplo aí de disputa democrática, porque é isso, a gente tá lutando com muitos, né? E aí, a gente tem a do parque ali, da Chácara do Jockey, tem também o Parque Augusta, que abriu esses recentemente, né? Que também foi um alvo de grande disputa. Mas também a gente tem uma disputa de fazer a nível de orçamento, né? Então, por que a gente gastou tanto no Parque Augusta, mas a gente, numa região que tem um monte de parques também, a gente não investe o mesmo valor em cultura periférica, né? Como é que a gente aumenta isso? Tem um exemplo super legal de políticas públicas que, para mim, também é um exemplo de participação social, que é da lei do incentivo da periferia, que aconteceu na Prefeitura de São Paulo, né, que fomentava projetos da periferia paulistana. Então, acho que o exercício da democracia também é aplicar a democracia para outras ações estatais que a gente realiza, né, ações governamentais também. Então, você ter um orçamento que é pensado de uma forma democrática, né, que vai para outras regiões, outras partes da cidade, que permite, possibilita acesso de outra parcela da população a direitos e garantias que deveriam ser para todos, né, é fundamental também.
É isso, gente. É isso que eu chamei lá no começo de disputa, né? Acho que a Sheila coloca de maneira brilhante. É isso, está em disputa. O orçamento está em disputa. Para onde é que vai esse dinheiro? Como é que a gente interfere nisso? Como é que a gente atua nisso? Sim. É isso, gente. Então, acho que não tem mais nenhuma pergunta. O César só comenta: a democracia acontece perto da gente, podemos nem perceber mesmo. E acho que encerramos. Gente, eu queria agradecer muito a Sheila com todos os contratempos aí. Muito obrigada ao Roger por ter aceitado o nosso convite e ao Portal GL10 pela participação, do nosso apoio aqui nas nossas lives. E mais uma vez, a gente está muito feliz de estar fazendo essas lives, a última live de Direitos Humanos. E ano que vem, não sabemos ainda como voltaremos, mas voltamos mais com Unipaz em rede, reflexão e ação. Tá bom, gente? Obrigada, boa noite. Obrigada a todos. Obrigado, Lígia. Obrigado, Sheila. Obrigada, Sheila. Prazer, Prazer Rogério. é todo meu. Valeu, gente.